eu vou primeiramente vou pontuar algumas coisas aqui que faz com que atrapalhe o processo de crescimento, né? O primeiro passo que você deve fazer dentro de um projeto para que você consiga ter resultado, principalmente rápido, tá? Antes de 2019, vamos botar, o Google era um, beleza? O Google era um. Depois de 2019, o Google é outro, tá? Então, quem faz SEO, quem tem algum conhecimento de SEO, que antes de 2019 era uma coisa completamente diferente do que é hoje. Antigamente, o algoritmo ele utilizava outros critérios. Hoje ele utiliza critérios completamente diferentes, completamente. Não se aproveita uma vírgula. Tudo que você vê de conteúdo de SEO na internet, seja no Brasil ou fora, que for de antes de 2019, você pode ignorar, porque dificilmente você vai conseguir aproveitar uma vírgula daquele conteúdo que está sendo falado, porque tudo mudou. O Google começou a focar em uma coisa: experiência do usuário. E ele lançou várias atualizações para poder corrigir isso, para poder melhorar a experiência do usuário. Mas o que é a experiência do usuário, Bruno? A experiência do usuário é o usuário que está acessando a plataforma, que está acessando o Google, conseguir ter uma experiência boa. Como assim uma experiência boa? Ele conseguir atingir o objetivo dele. Quando ele entra no Google, ele entra com um objetivo. Então, quanto mais as pessoas conseguirem ajudar eles, mais pontos vai ganhar com o Google. Coisa que não era uma realidade antes de 2019. Antes de 2019, o Google ele era baseado em palavras-chave. Ele era muito técnico, era uma coisa muito técnica, onde você pegava um conteúdo, você otimizava ele otimizava as palavras-chave, colocava várias repetições de palavras-chave, tinham várias ferramentas, calculava a quantidade de palavras-chave dentro daquele texto. Então isso fazia com que o algoritmo conseguisse entender que aquela página está falando daquele termo. Por exemplo, eu vou lá e coloco assim, ó, título do meu conteúdo, ó, como perder peso rápido, um exemplo. E aqui dentro do conteúdo, o cara ele vinha e escrevia, ó, neste artigo você vai aprender, blá 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 blá, blá como perder peso rápido. Como perder peso rápido. Baseado nisso, na quantidade de palavras que você usava dentro do conteúdo, o Google conseguia identificar se esse texto ele estava bom ou ruim para o termo como perder peso rápido. Por quê? Porque ele via a quantidade de vezes que essa palavra aqui estava sendo usada. Isso bem nos primórdios. Depois disso, ele deu uma melhorada e começou a considerar uma coisa que é chamada de LSI, que são palavras do mesmo campo semântico. Foi uma atualização antes de 2019. Ele começou a considerar não necessariamente como perder peso rápido. Se você utilizasse palavras como diminuir peso rápido, ele também entendia que você estava falando desse assunto. Foi uma evolução. Mas em 2019 veio uma atualização que se chamou BERT. Esse BERT ele fez parte de um pacote de atualizações que visava melhorar a experiência do usuário. Por quê? Antes disso, antes dessas atualizações, o que estava acontecendo era o seguinte: uma pessoa chegava, criava um site, colocava um monte de shit content, um monte de conteúdo ruim, mas que respeitava as regras do algoritmo. Conseguia colocar lá várias vezes a palavra-chave repetida, usava palavras do mesmo campo semântico, fazia as otimizações técnicas, inclusive muitas feitas por robôs, por ferramentas e tal, e conseguia posicionar. Só que quando o usuário acessava, ele não era realmente o que ele precisava, entendeu? Ele simplesmente posicionava, ele conseguia ler aquele conteúdo ali, mas aquele conteúdo ali não ajudava ele de nenhuma forma. Mas tudo mudou mesmo quando o Google lançou essa atualização, que foi o EAT. A gente fala sempre dela aqui, né? Significa expertise, autoridade e confiança. Tá? Esse aqui é o primeiro ponto que a gente precisa entender para a gente conseguir gerar esses resultados rápidos, tá? A gente precisa entender isso daqui. Não tem como a gente entrar em campo sem conhecer as regras do jogo, né? A gente precisa conhecer as regras do jogo. A gente sempre fala aqui no canal, principalmente nas lives, sobre esse assunto, o EAT. Expertise, autoridade e confiança. Isso aqui é uma coisa que faz parte do algoritmo, gente. O que é o algoritmo? O algoritmo é o código do Google. É o que ele precisa de ser alimentado. É um cálculo matemático que ele tem lá que precisa ser alimentado.
Quando aquilo dali é alimentado, ele simplesmente ele consegue jogar teu site lá para cima, entendeu? Então, esse daqui é o primeiro item que precisa ser obrigatoriamente preenchido dentro de um projeto. Quando você consegue preencher esse item aqui, a expertise, a autoridade e a confiança do projeto, isso vai fazer com que ele suba. Igual esses projetos que eu mostrei para vocês aqui no começo. Ele vai subir rápido, vai ter 20 dias, vai ter 30 dias, vai ter 40 dias e vai estar posicionando na primeira página, vai estar conseguindo receber tráfego. Por quê? Porque o Google está sedento por isso daqui. A maior parte das pessoas não faz isso daqui. Se você procurar vídeos aí no YouTube ou postagens no blog ou qualquer coisa que você procurar, o que vai acontecer é o seguinte, você não vai encontrar essas informações. Ou seja, as pessoas não estão fazendo. Então elas vão falar que vai demorar. Mas quando você alimenta o algoritmo da forma correta, ele vai posicionar rápido, beleza? O que é a expertise? O que é a expertise? A expertise é que você precisa hoje, uma coisa que não existia antes, você precisa mostrar para o Google que você entende daquele assunto ali. Você precisa dominar o assunto, é a primeira coisa. Precisa. Como que eu vou mostrar para ele que eu domino esse assunto? Você vai fazer isso através do planejamento de palavras-chave. Não adianta chegar para mim e falar, mas Bruno, mas eu já fiz o planejamento de palavras-chave. Cara, se fez o planejamento de palavras-chave e não posicionou, é porque tem alguma coisa de errado. Porque só o planejamento de palavras-chave, ele consegue te posicionar. Por quê? Porque ele vai trabalhar nesse setor aqui da expertise. Como assim? Vamos ver aqui na prática. Vou botar aqui cooktops. Quando a gente vai posicionar um site, por exemplo, de cooktop, o que vai acontecer? Vão aparecer vários modelos e vários tipos e várias pesquisas para cooktop. Por exemplo, cooktop elétrico. Cooktop elétrico. Então, suponhamos que eu queira posicionar para a palavra cooktop elétrico. Mas olha só o que tem abaixo do cooktop elétrico. Tem cooktop 2 bocas elétrico, cooktop elétrico 4 bocas, cooktop elétrico 5 bocas, 1 boca, forno elétrico, cooktop elétrico de indução, panelas para cooktop, balcão para cooktop, fogão cooktop, kit cooktop forno elétrico, cooktop 5 bocas elétrico, tem armário para cooktop forno elétrico. Então, quando eu escolho, por exemplo, cooktop, para que eu consiga criar expertise com o Google, ele consiga entender que o que eu estou falando não é um monte de groselha, eu preciso obrigatoriamente dominar todos esses termos aqui. Quanto mais eu tiver, mais expertise eu vou ter naquele assunto. Pensa comigo, vê se não faz sentido. Imagina que você, a Natália, chega ali e começa a falar sobre perder peso. Tá, perder peso. Fui lá e escrevi um conteúdo, muito legal esse conteúdo, como perder peso. Tá, mas quem é a Natália? Como que o Google vai acreditar? Não, mas a Natália entende do assunto. Tá, mas e aí? O Google sabe disso? O Google não sabe. Ele não tem indício. Ela foi lá e criou lá, na natalia.com.br, e foi lá e escreveu como perder peso. Não, mas eu tinha 100 quilos, agora eu tenho 60, eu perdi 40 quilos. Eu sei como perder peso. Eu tô falando exatamente o que funciona. É isso daqui que funciona. Mas você não tem embasamento para convencer o Google. O Google precisa ser convencido por você para ele pegar o seu site e entregar para os usuários dele. Como é que ele vai chegar e vai falar assim? Tu vai chegar lá pro Google, aí Google, como perder peso é comigo mesmo. Como é que ele vai pegar milhares de pessoas que procuram e vai entregar o seu site? Ele precisa confiar em você, não precisa? Vocês não acham que ele precisa confiar? É a mesma coisa que você tá andando na rua, viu uma pessoa qualquer aleatória e fala assim, não, cara, olha só, eu sou eletricista. Eu sou muito bom eletricista. Se você quiser fazer um serviço aí de eletricista, pode me indicar. Você vai indicar esse cara que você nem conhece, você nunca viu um trabalho dele, você não sabe nem quem ele é, um cara que você acabou de conhecer, falando que é eletricista, tu vai indicar ele pros outros? O cara pode fazer uma besteira lá, tacar fogo na casa. Tu não sabe quem é, você não vai indicar, né? Então, é porque ele não demonstra expertise pra você. É diferente se você conhecer o cara, por mais que ele seja novo, mas você dá uma olhada no portfólio dele, o cara fala pra você assim, ó, eu já trabalhei em todas essas empresas aqui, ó. Aí você tem todas essas empresas falando que o serviço do cara é bom. Aí tu vai falar, pô, olha só, esse cara aqui é bom. Quando você precisar de um eletricista, tu vai lembrar dele. Tu vai falar, o cara lá é bom. Eu posso indicar ele porque ele é bom. Por quê? Porque ele me demonstrou expertise no que ele faz. Ele me mostrou vários trabalhos que ele fez. Ele realmente entende daquilo dali. Então esse é o primeiro impacto, a primeira coisa que tem que fazer com o Google. Mostrar para ele
que você entende do assunto, que você tem expertise naquilo dali. E para você conseguir fazer isso, você vai precisar de ter várias páginas dentro do seu site que falem sobre o mesmo assunto. Quanto mais você tiver, mais expertise você vai ter. Sabe por quê? O Google vai pegar e vai falar assim, ó. Essas palavras aqui são as palavras que as pessoas procuram no Google. Elas não procuram nada diferente disso, elas procuram isso daqui. A ferramenta foi feita para isso, para poder tirar os dados do Google. Então, o que que acontece? Quando ele entra aqui, ele fala assim, pô, quem é a Natália que tá falando de cooktop? Quem é? Ó, eu procurei lá, cooktop duas bocas, tem um conteúdo lá dela lá. Eu procurei também, quatro bocas, também tem. Eu procurei de indução, também tem. Eu procurei forno, também tem. Tudo que eu procuro de cooktop, a Natália tá falando. Então, porra, a Natália, ela é boa, ela entende do cooktop. Essa é a primeira etapa que a gente tem que fazer, entendeu? Colocar os conteúdos para que o Google consiga entender que a gente é safo naquele assunto, que a gente entende daquele assunto ali. Então, preciso de fazer isso. Se não fizer isso, não vai posicionar, porque você não vai ter expertise. Bruno, eu tenho meu site tem 2 páginas, eu quero posicionar. Não vai posicionar. Bruno, eu tenho um site que tem 5 páginas, eu quero posicionar para tantas palavras, não vai posicionar. Precisa fazer isso, não tem como posicionar sem fazer isso, entendeu? Fazendo isso, você vai gerar expertise com o Google e vai fazer com que ele ame você logo de primeira e ele te posicione, tá? E ele vai te posicionar fazendo isso, ok? Agora vamos lá para o segundo item. Depois de você ter demonstrado para ele que você é bom, você precisa de criar autoridade com ele. Precisa de ter autoridade, ele precisa saber quem é você. Precisa saber quem é você. Se ele não souber quem é você, ele não vai conseguir também te dar crédito. Por mais que você seja bom, por mais que ele acredite que você seja bom, você precisa de autoridade. Agora, o que é autoridade nesse sentido? Ele precisa saber quem você é, ele precisa de uma página sobre dentro do site, ele precisa ter o histórico. Tudo isso é catalogado pelo Google. Tudo isso ele rastreia. Então, quando a Natália, vou usar outro exemplo que eu estou usando muito da Natália. Quando o Pedro escreve lá o conteúdo dele, ele automaticamente vai vasculhar em toda a internet para encontrar vestígios do Pedro. Cara, encontrei o Pedro domina o assunto, mas aí quem é o Pedro? E ele vai procurar, cara. Ele procura mídias sociais, ele procura outros sites que estão falando de você. Se você tem algum tipo de livro publicado, se ele consegue encontrar sobre você dentro da própria plataforma, dentro do próprio Google. Porque não sei se vocês sabem, né, mas se você chegar aqui no Google e escrever, sei lá, Bruno Medeiros, ele vai trazer informações, ele vai trazer um monte de coisa. Aqui, por exemplo, apareceu uma foto minha, uma, 2 fotos antigas, por sinal. Encontrou o canal, ele vai encontrar alguns vestígios aqui do Bruno Medeiros. Então, automaticamente, ele vai ligar Bruno Medeiros a SEO, a marketing na internet, a marketing digital. Por quê? Porque ele encontra, olha aqui, ó, isso aqui, ó, é uma entrevista. Isso aqui é uma entrevista que eu fiz uma vez há muitos anos, sei lá, deve ter uns 6 anos. Aqui, ó, entrevista sobre o mundo digital. Então ele encontra aqui, ó, Bruno Medeiros, onde é que eles fazem diferença no mundo digital, postando suas dicas e seus testes. Com ele não tem mimimi e direto ao ponto, dicas exclusivas, leia tudo. Bruno Medeiros, mais empreendedor, conheci, Paraná, tá aí, ó, foto antigaça, olha minha cara, muito antiga, meu Deus. Mas tem aqui, ó, o seu trabalho, Paraná, como é que eu comecei. Então ele encontra isso daqui, entendeu? Ele encontra isso daqui. Isso faz, ó, mais aqui, ó, Bruno Medeiros. Ih, caraca, Bruno, esse aqui é novidade pra mim, hein? Idade revelada, Bruno Medeiros. Idade revelada, quantos anos? Vamos ver se ele acertou ou se errou, né? Ó, mais aqui, ó, Bruno Medeiros. Então isso aqui tudo são informações que ele consegue encontrar de mim. Isso faz com que 31 anos de idade, nasceu em Nilópolis. Olha isso, cara. Olha isso, cara. Olha isso. Eu nem sabia dessa informação, cara. E eu não tenho 31 anos de idade. Eu nasci em Nilópolis, cara. Olha só. Pois, hein? Olha a informação que existe dentro do Google. Ainda tem meu nome todo, Wilton Bruno Medeiros Januário. É empresário especialista em SEO, ficou conhecido no mundo digital ao produzir conteúdos. Os primeiros conteúdos no Brasil relacionados a PBN. Olha, hoje Bruno é considerado um dos maiores especialistas em backlinks. Pô, palmas aí pra essa matéria, hein? Não faço a mínima ideia como que isso aqui veio parar aqui. Mas tá aqui uma informação, entendeu? Então, quando você tem estes vestígios na internet, isso faz com que
o Google entenda. Se eu fizer algum conteúdo relacionado a PBN ou a backlinks ou a SEO, o Google automaticamente vai ligar a minha pessoa àquilo dali, entendeu? Então ele vai falar assim, pô, o Bruno tem expertise. Beleza. Agora, o Bruno também tem autoridade, porque eu tô encontrando outras informações dele também na internet, entendeu? Eu tô achando coisas relacionadas a ele. Então, ele é um cara que também, além de ter expertise, ele tem autoridade. Ele tem autoridade, beleza? Então a autoridade, ela é construída através de vários conteúdos, tanto dentro quanto fora, tá? Mídias sociais conta, tudo isso daí vai contar positivamente. Quando o Google fizer essa avaliação, ele vai entender, ele vai falar assim, não, realmente eu posso dar crédito pro que essa pessoa está falando, porque ela é uma pessoa que tem autoridade, beleza? E por último, o item aqui do IAT, que é a parte mais importante do algoritmo hoje, se você não preencher o IAT, não tem como posicionar. Antigamente ele não existia, era mais fácil, mas hoje precisa de ter ele. Se não tiver ele, não tem como. Ele é o principal fator de posicionamento. Se ele não for preenchido, não tem como. Significa que se você não demonstrar expertise para o Google, você não vai posicionar. Se você não demonstrar autoridade para ele, tu não vai posicionar também. Não tem como. E principalmente confiança. A confiança, ela é adquirida através de backlinks ou através de backlinks, apontamentos, né? Então, quanto mais apontamentos você tem, mais confiança você vai ter. Esse ponto aqui é muito interessante. Por quê? Porque ele trabalha em duas frentes. A primeira é o seguinte, ele faz seu site ser encontrado. Esse é o primeiro ponto. Porque muita gente acha que o Google é ruim. O Google não é ruim, cara. O Google ele quer mais posicionar. Ele quer mais posicionar, entendeu? O problema dele posicionar é que ele não tem argumentos para poder te posicionar. Tu acha que ele tem alguma coisa contra você? Ele vai ter que botar um resultado lá. Então, às vezes, por diversas vezes, ele não consegue te encontrar. São várias páginas que existem no Google, né? Todo dia são criados bilhões de páginas. Ele não tem como catalogar tudo. Diferente do que pensa, o Google ele não é a internet, o Google é apenas um site, é um site da internet. Ele cataloga outros sites. Então ele precisa encontrar aquele site para colocar dentro do portfólio dele, dentro do diretório dele. Se ele não fizer isso, se ele não te encontrar, não tem como ele te posicionar. Às vezes as pessoas chegam lá, meu site não posiciona, porque às vezes o Google nem encontrou ele, cara, nem sabe que ele existe. Então os backlinks, eles conseguem te ajudar nesse ponto. Ele consegue fazer com que você seja encontrado. Por quê? Quando você tem backlinks, suponhamos que, vamos lá, vou até mudar aqui a câmera aqui. Suponhamos que você chegue lá e pegue lá, tipo assim, o Globo.com. O Globo é um site de grande autoridade. O robô do Google, que é chamado de crawler, ele faz essa visita manual. Como assim manual? Vasculha a internet mesmo e entra dentro dos conteúdos. O que acontece? Quando você tem backlink, ele pode não te encontrar, mas ele pode encontrar quem está linkando para você. Então, quando ele encontra quem está linkando para você, ele segue o link. Ele entra nesse site, entra e fala, e caraca, tem aqui falando aqui do Bruno aqui, ó. Pum, entra, clica como se fosse um usuário, vai parar dentro do teu site. Quando ele vai para dentro do teu site, ele tem a oportunidade de entender se você tem expertise, se você tem autoridade, porque até então ele não te conhece, ele nunca teve a oportunidade de te ver. Beleza? Então, os backlinks ele tem duas funções. Essa é a primeira função, ser encontrado. E a segunda função é passar confiança. Quando você recebe links que são contextuais ao seu nicho, são relacionados, o que acontece é o seguinte, ele simplesmente ele vai falar assim, bom, eu nem preciso ir lá no Bruno. Por quê? Porque esse cara aqui, esse é um cara que eu confio demais nele. Eu confio demais. Eu não preciso nem visualizar o conteúdo do Bruno, porque se ele está falando do Bruno, o Bruno é muito bom. Com certeza absoluta isso já aconteceu na vida de vocês. E vocês precisarem de um serviço ou ter algum amigo em comum e alguém fazer alguma indicação, você chega lá e fala assim, um mecânico, por exemplo. Normalmente as pessoas são desconfiadas com o mecânico, né? Mas de repente tu tem lá um irmão, um tio, um pai, ou algum parente, ou um amigo próximo que fala, não, tu quer um mecânico de confiança? Vai lá no fulano. Você chega nesse mecânico, você nem pergunta como é que ele trabalha, se ele vai roubar a peça do teu carro. Por quê? Porque ele teve uma indicação. Então você já chega lá e fala, quanto que é o serviço? Estamos aqui, fulano me indicou e acabou. É exatamente isso que acontece com os backlinks. Eles trabalham nessa frente. Eles conseguem fazer com que o seu site ganhe
confiança. Sendo assim, você consegue preencher os 3 itens do algoritmo. Os 3 itens do algoritmo. Você demonstra para ele que você tem expertise, você mostra que você tem autoridade e, por último, ele recebe confiança. Beleza? Então, ó, o EAT, ó, expertise, autoridade e confiança. Então, qual o primeiro passo que você tem que fazer quando vai iniciar um projeto? Você tem que cuidar primeiramente da expertise. A expertise você vai conseguir preencher ela como? Planejamento de palavras é aqui, é aqui, é aqui, porque você vai selecionar o máximo de palavras possível do mesmo segmento para que quando o Google fizer a visita dentro do teu site, ele consiga entender que você é um cara que entende do que você está falando. É a mesma coisa que o meu canal. O meu canal é específico de SEO e mais específico ainda para backlink. Se você entrar no YouTube e colocar algo relacionado a backlink, certamente você vai encontrar vários vídeos meus, vários. Vários. Por quê? Porque eu tenho vantagem para esse tipo de assunto, porque eu só falo disso. Então eu tô falando do YouTube porque o algoritmo é o mesmo, tá? Não sei se vocês sabem, mas o algoritmo do YouTube é exatamente o mesmo do Google, é a mesma empresa, né? Tem algumas poucas variações, mas no geral ele é bem parecido, muito parecido com o algoritmo. Então, para posicionar no Google é basicamente a mesma coisa para posicionar no YouTube. Óbvio, tem algumas mudanças, né? Um é vídeo, o outro é texto. E tem algumas poucas mudanças, mas o core do algoritmo é o mesmo. Por exemplo, o EAT também é aplicado para o YouTube. Não sei se vocês sabem. O EAT também é aplicado para o YouTube. Então, a regra é a mesma. Então, ele consegue entender que eu sou uma pessoa que eu tenho muito conteúdo relacionado a backlinks. E logo, ele vai me posicionar, porque eu tenho expertise naquilo dali. Beleza? Autoridade é quem é você. Você precisa de ter informações sobre você dentro do seu site. É obrigatório isso, não é opcional. Então tem que ter página de sobre, tem que ter lá quem somos, o que que está fazendo, por que que criou aquilo dali. Tem que ter todas essas informações. E a confiança são os backlinks que vai trabalhar nesses dois sentidos. Vai fazer o seu site ser encontrado e vai passar confiança para você. Então você vai ter um site forte e você vai conseguir ter resultados muito mais rápidos, beleza? Então vamos lá. Primeira etapa, planejamento do conteúdo que você deve fazer.